E aí, Tiagão? E aí, cachorrão? Beleza, moleque? Beleza? Tudo jóia? Tranquilo? Joia. Só vou aguardar Beleza. o pessoal entrando aí, todo mundo. Caramba, você tá Tá. colorido aí no peito, pô. Certo? Fiquei até Ah, assustado então. agora. Pelo amor de Pior Deus, que não vai fazer chorar não, hein? tem umas coisinhas legais aqui pra mostrar pra galera. Que isso, mano. Você é louco. Demais. Aqui a gente vai lembrar junto aqui. E. Ah, isso aqui é o que fica, né, cachorrão? De lembrança, entendeu? Então eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que eu vou mostrar, você vai lembrar, tenho Calma, certeza. calma, calma, calma. Calma, moleque. Quanto tempo, hein, meu? Puxa. Pois é, faz muito tempo. E a gente perde a noção do tempo, né? Porque geralmente a gente vai falar e a gente fala, caramba, que ano que foi, né? Aí eu volto, olho isso aqui, aí volta, sabe, parece que tá no subconsciente, sabe? Você começa a falar uma coisa e aí você lembra de coisa que você nem imaginava que tinha na cabeça ainda, sabe? Então, a gente tem que guardar isso aqui, a gente não pode É se, demais. se, Ó, se professor desfazer. Rueda entrando aí. O pessoal tá entrando. Bom dia, Salgadinho. O Salgadinho é Éder, acho que é monstro. o Éder que tá, eu acho que é. Carlinhos, seja bem-vindo aí. Pietro 19, Pimentel, Jonathan, da família. Carlos César É, isso aí é Dias, meu primo. seu primo. Que legal, É, bacana. Muito bom a gente estar nesse bate-papo. Vamos aguardar um pouquinho mais aí, mais um vamos, minutinho, para o pessoal entrar para a vamos. gente começar, porque, para quem não sabe, essas lives ficam gravadas. Ah, legal. Aí, se gravar automaticamente, eu já mando para você. Ah, beleza, pode deixar que eu quero postar essa live sim. Legal. Rafael também entrou. Rafael também foi. O Rafael, Rafael, depois a gente podia fazer uma coisa com você, né, Rafa? Rafa, que entrou aqui e também foi o Rafa, aluno. Eu acho que o ele Rafa. estava um ano, ele é do 94. Acho que ele estava na tua, acho que ele estava na tua, você é Isso. 95, né? Sou. Eu joguei um campeonato interno um dia, uma época com o Rafa. Acho que ele lembra. Foi bem na Monstro. época, foi bem na época que teve um campeonato interno que tinha contratação. Acho que vocês lembram bem. Vocês bolaram um campeonato interno com estilo contratação, foi fantástico. Aí eu fui jogar nos caras 94, 93. Que legal. Foi. Inclusive tem o Juninho então, tá aqui. Gente, muito, muito legal. Acho que É, importante, pessoal, vou pedir pro Rafael, não sei se o Rafael tá aqui, ou o Salgadinho, se puder, deixa o meu número aí. Rafa, eu já tenho, acho que eu tenho o contato do Rafa. Quem não tiver, deixa aí pra gente poder, como é que fala? É, fazer a live com o pessoal aí, que hoje o interessante é a gente está alertando as crianças, todos nós que passamos por várias coisas bacanas aí o ano que vocês participaram e todos vocês aí, bem a maioria, 95% de vocês estão aí praticamente seguindo a vida, bem encaminhados, uns casados, outros com os filhos, outros não, outros é, estudaram. Então isso para nós é satisfatório. Então para mim, eu represento a todos os professores aqui, me sinto com um dever cumprido, né? Que dever cumprido? aham. Que vocês viraram profissionais de uma área distinta, seja ela qual for, e além disso, vocês têm uma vida normal, como a gente imaginava que vocês poderiam ter se de repente não tivesse essa oportunidade como jogador. Mas enfim, Uhum. vamos aproveitar o máximo possível, que essa live aqui tem muito o que falar. O número está acima do cachorrão, né, o pessoal que precisar falar aí, inclusive ex-alunos, para a gente poder fazer uma live. Inclusive o Juninho tá me devendo um. O Juninho tá fugindo da live aí, mas deixa ele, tá Ah, pipocando. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia, Tiagão. bom dia, bom Satisfação dia. tê-lo aqui na nossa live, Meninos da Vila Lago do Socorro, É um né? prazer. Manda o seu bom dia pro pessoal, pra galera aí. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Meu nome é Thiago. Sou um ex-goleiro da escolinha Menino da Vila Lago do Socorro. E é uma honra estar aqui porque, cara, eu já passei. Inclusive, eu jogava dia de sexta-feira ali, né? E, cara, é uma saudade ali. Eu só me lembro como a gente dividia aquelas duas quadras, físico e rachão. E eu já cheguei aí lá só pra ver a garotada treinando, sabe? Tipo, e parece que vem um filme na cabeça. É muito bom, muito gostoso. Foi uma época da minha vida, assim, que certeza que foi a melhor, assim, sabe? Não tem nem palavras pra gente descrever essa situação, né? Essas lembranças que a gente tem. E aí que eu te mostro todas essas medalhas, todas essas lembranças que eu tenho aqui. Cara, Calma, 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 calma. O coração não vai aguentar, não. Ó, vai estar se, saltando. se o Fabinho e o. Se o Fabinho e o Salgadinho tiver aí, eles vão lembrar.
Com certeza. Inclusive, Thiago, quem foi Oi. que. Como você soube da escola? Porque você mora bem longe da escola, né? Como é que você soube da escola? Foi bem quando eu me mudei para cá, onde eu moro hoje, né, região Jardim Ângela. E quando eu me mudei para cá, eu já jogava bola no Jardim Ibirapuera, né? Eu jogava bola num campinho, jogava futebol na linha, né? Eu era zagueiro. E quando eu me mudei para cá, eu comecei a jogar num clubinho de areia aqui também. E eu ainda era zagueiro. E eu lembro como hoje. Foi uma época que eu falei, vou jogar no gol para ver como é que é, né? E eu lembro que nesse dia que eu fui jogar no gol, eu catei um pênalti, né? E aí o juiz mandou voltar. E aí eu catei o pênalti de novo. Só que foi minha primeira experiência como goleiro, sabe? E aí o pessoal falou, mas colocaram o zagueiro para catar no gol, tá catando mais que o goleiro. E aí daí eu comecei a querer jogar bola, e aí meu pai, ele foi atrás aqui na região de Socorro, né? Aí na região de Socorro, porque onde a gente mora não tinha nada antigamente, né? E faz o quê? Faz 18 anos isso aqui mais ou menos, né? 15, 18 anos por aí. E aí ele foi na região do Socorro e ele ficou sabendo por conta de um aluno que era da minha rua aqui, e ele tinha um filho lá. E aí meu pai conversou com ele indicou, e eu lembro que ele fez a matrícula, e eu acho que na semana seguinte eu já estava treinando, era muito prático na época, entendeu? E aí a gente começou, mas foi por indicação mesmo, cachorro, Ah, de um aluno legal. já. Que bom. E no seu período da escola aí, o que que você tem de recordação aí de treino? Como é que foi seu período na escola? A adaptação sua foi rápida? Era aquilo que você imaginava? Que você treinava num lugar, chega para treinar num lugar com um pouco mais de cobrança? Como que era? Foi bem diferente, para ser sincero, porque, como eu disse, eu estava iniciando no gol, não tinha muita experiência, e eu lembro do meu primeiro treino, quem deu esse treino para mim foi o Fabinho, e eu lembro que o primeiro chute que eu tive no gol, eu fiz assim, eu tomei um susto, a bola entrou, foi um puta frangaço, sabe? E aí o Fabinho olhou para mim e falou, ô goleirão, tá com medo da bola? E aí, nesse dia, meu pai estava assistindo eu treinar. E daí eu comecei a pegar mais, sabe, aquela cobrança que o Fabinho foi colocando em cima de mim. Parece que foi me dando mais confiança e eu fui me motivando mais, sabe? Então, assim, foi diferente. Né? Acho que tudo que é diferente, tudo que é novo, a gente tende a estranhar, é normal, né? Mas foi uma recepção muito boa, o Cachorrão. Foi um grupo de professores assim que me apoiou muito, né? Tenho eles como, assim, aquela época foi como pais, né? Porque tinha cobrança tanto dentro de quadra como fora também. Então eu lembro quando acabava o treino, era sempre uns puxão de orelha, ó, cuidado, não vai jogar bola na escola, não vai se machucar, sabe? Tinha aquela cobrança muito alta, mas era uma preocupação também, né? Porque não tinha só aquilo, ele é um aluno que paga matrícula, né? Tem muita gente que pensa, não, é só porque é um aluno, né? É matrícula, mas não, tinha uma cobrança muito alta, assim, mas era uma cobrança de gostar mesmo. Eu acho que a gente conseguia entender e ver isso de forma muito clara, entendeu? Era muito legal. Imagino que o goleiro, assim, ele tem uma. Vamos supor que é o único na posição que treina de verdade para aprender, né? É, O goleiro ele é feito, né? Na verdade, ele nasce com aquela vontade de ser goleiro, mas os primórdios, os treinos que vai preparando para ter uma boa entrada, um bom encaixe e é, tal, enfim, uma os boa postura. fundamentos. E você ralou muito para poder, assim, porque você, pelas histórias que nós vamos contar aí, você tem uma história bem bacana nos times que nós jogamos, que nós montamos na escola. Sim, sim. E você ralou bastante no treino, você pegou muito puxão de orelha. Como é que foi seu treino de goleiro? Ó, eu tive um treino de goleiro com o Wilson, o professor Wilson me Sim. deu um treino de goleiro, foi fantástico a época que ele me treinou. Dia de sexta-feira era puxado, puxado mesmo. Eu lembro e tenho saudade, porque acho que foi o último treino decente que eu tive, foi com o professor Wilson, assim, foi na sexta-feira. E eu lembro que a forma como o goleiro era exigido na escolinha era assim, absurdo, porque quando eu fui para um clube, eu sentia falta desse treino de goleiro da escolinha, entendeu? Então, assim, foi um treino puxado. Eu lembro de você com alguns treinos de físico, porque eu acho que você estava em São Bernardo do Campo uma época, né? São José. São São José. José, e isso, você aparecia lá de vez em quando, e eu lembro que mesmo sendo um treino de preparação física, o goleiro estava ali, ele recebia a bola e chute ao tempo todo, entendeu? Então, enquanto É. a molecada estava ali, né, nos cones, pum, bola no gol, e então o goleiro,
ele tinha preparação de todos os treinos. Todos os treinos a gente tinha uma exigência muito alta. E eu acho que era difícil, cara, o aluno entrar ali e não sair assim um atleta profissional, sabe? Porque ali você pega muito fundamento. Hoje eu jogo dia de sábado, jogava, né, até essa pandemia, e os caras falam, meu, eu nunca vi goleiro igual você tem que tentar o futebol ainda, sabe? O pessoal ainda fala, não, você tem que jogar bola. Eu falei, cara, já era, faço minha idade. Só que eu consigo perceber que quem tá de fora vê sabe, aquele fundamento, né? Entendeu? Então, assim, o goleiro que joga um rachão, uma várzea, o goleiro que faz uma cama, o goleiro que faz, sabe, sai com o joelho alto, o goleiro que tem esses fundamentos, sabe? Então, Aham. até hoje eu agradeço esses fundamentos, né? E até hoje faz diferença no meu dia a dia, no meu futebol também. É fantástico. É, imagino sim, porque eu lembro que aquela época, quando nós fomos para. Eu estava uma época fora e a gente sempre comentava, porque o time da escola 95, 96, 94, 93, essas categorias mais velhas, Aham. era um time que a gente sempre colocava uma responsabilidade maior, porque sabíamos que dali saía muita coisa, né? Isso, E lembro muito bem que o professor Fabinho, ele que ficava na época com os times, e ele isso. falava assim, eu vou levar até o máximo esses meninos é bom, não sei o quê. É, E você lembra de algum jogo amistoso preparatório para as competições que nós fazíamos? eu lembro de um que a gente jogou no Morumbi, um campo sintético lá do Morumbi, que a Todo mundo gente ia, fala desse jogo, né? cara, aí a gente foi para Águas de Lindóia, a gente ia em Lindóia e a gente jogou no Fantástico, Fantástico. Era um sintético muito liso. E esse jogo, eu não lembro o placar, mas eu lembro que foi um jogo fantástico, cara. E aí depois a gente já viajou para Águas de Lindóia e eu lembro desse jogo, foi um amistoso. Tá me ouvindo? É, tá caindo o sinal aqui, mas tá entrando ligação aqui, não sei o que tá acontecendo. Não, aqui tá ouvindo bem agora? Beleza, tá beleza, tá beleza. Tô vendo. Tá vendo agora? Tô vendo. Ah, beleza, vamos pro choque agora vai. Então vamos lá. Então, eu lembro desse jogo amistoso. Foi para Águas de Lindóia. Eu acho que foi. Eu acho que esse foi um dos mais marcantes para mim. Poxa, eu acho que tem uns 13 anos esse jogo já, ou mais, se eu não me engano. Entendeu? E a gente foi campeão de Lindóia. Olha que legal. Quem era o time, você lembra? Lembro, era eu goleiro, aí tinha o Anderson, o Douglas, tinha o Marcinho, tinha o Carlos Putz. Evandro, o Kaique, Nossa, Carlos Evandro. Carlos Evandro, tinha o Kleberson e o Juninho. Era um timaço aquele time ali, você tá maluco. Entendeu? Timaço, timaço. Nossa, Podia pôr aquele imagina. time ali pra jogar. O duro é que assim, a maioria dos meninos estão tudo mandando mensagem, falando que vai aparecer na escola lá. Legal, ó, a gente tem que criar alguma situação para a gente poder encontrar todo mundo das antigas, que são coisas sinceras aí que nem você está falando aí. Eu acho que é uma passagem maravilhosa que nós tivemos, que vocês tiveram aqui na escola, e por uma Foi, certa maneira vocês iniciaram tudo, né? Hoje nós foi, estamos em sequência, lógico, com a realidade momentânea que estamos vivendo. As é, cobranças são bem diferentes do passado, os alunos são bem diferentes. É, assim, de 100% dos alunos, 30% tem aquele foco mais aguçado, ele quer realmente jogar, os outros têm que se dar aquele empurrão, tem que ficar pegando no pé, tem que não sei o quê, e alguns outros, não tá tão preocupado, mas a gente tenta fazer o seu melhor e a gente cobra o máximo que a gente pode, né? Querendo ou aham, não, acho que isso é importante. E, inclusive, tem um marco na escola que a gente não, todas as lives nós falamos, comentamos até, que era referente ao campeonato interno, e até você mencionou alguma coisa. Que lembrança foi. você tem do campeonato interno? Ó, o campeonato interno, o cachorro, tem essa daqui, ó. Essa daqui essa daqui é. Nossa senhora, Você aí lembra dessa Lucas, daqui? aí ó, essa daí, Ó, não sei se dá pra ver aqui, vou tentar chegar, mas, ó, goleiro menos vazado de 2008. Esse daqui foi um troféu que eu lembro no dia, que foi no dia da premiação,
E eu cheguei e vi um monte de troféu assim, né? E aí meu pai falou, você vai ter que ganhar um daquele. Mas eu nem sabia se era de goleiro menos vazado. Só sei que Olha, eu. eu particularmente, Ah, eu assim, todos os troféus assim que a gente escolhe, assim, hoje a gente coloca até votação nos troféus, né? Todos os troféus que escolhe, assim, eu particularmente esse troféu que você tem aí, pra mim, assim, esse, foi o mais emblemático, cara. esse foi. Assim, era o símbolo do Meninos da Vila. É, ó, Aí o Salgadinho falou assim, foi o melhor troféu de todos os tempos. É um troféu que, assim, sinceramente, meu, lindo, cara, lindo. lindo, O né? Lucas também tem um que tá deixou lá na escola lá. É Ah, foi? sensacional. O Lucas, professor, que hoje foi aluno nosso, Aham. hoje está na escola e ele deixou dele lá. É Esse aqui, sensacional esse troféu. esse é Muito sensacional. lindo, muito lindo. Muito. Não, e ele tá muito bem conservado, entendeu? Não perdeu a tinta. Esse daqui eu tenho com muito carinho mesmo, porque acho que esse daqui foi o que eu queria mesmo, sabe? Aquele que você bate o olho e fala, meu, eu É preciso meu. daquele. Eu não sei se é de goleiro, eu não sei se é de artilheiro, mas eu tenho que ganhar um daquele. E aí foi, além de ganhar, foi de menos vazado. E naquela época o campeonato interno era muito concorrido, né? Era um campeonato interno que às vezes o pessoal era competitivo demais ali. Era professor que queria ganhar do outro professor, montava um time melhor. E aí era fantástico, porque não tinha aquele pegar leve, né? Aí você preparava É, a garotada no interno para ir pro externo, era fantástico. hoje na escola nós tiramos o campeonato interno, ele continua da mesma forma. Todo mundo Uhum. quer ganhar do outro, um quer ganhar É, do outro na aula, para chegar na aula, eu ganhei de você, não perdi. Mas assim, uma coisa que nós tiramos hoje foi essa competitividade entre os professores. Às isso, vezes, assim, era sadio entre nós, né? A gente queria era. ganhar um do outro no jogo, mas assim, aí tinha pai que entendia de forma errada, entendeu? Ah, sim, sim. Então, assim, hoje nós somos mais auxiliares dos meninos, damos dicas para a mesma equipe, dos mesmo jeito. Nenhum professor hoje toma conta de equipe. Hoje os professores já não apitam mais, são os árbitros de Ah, verdade. Por quê? Porque a competitividade ela aumentou. E quando aumentou, né? aumenta a competitividade, aumenta também a precisão, a responsabilidade. E às Uhum. vezes, perde um jogo, não vai com a culpa no professor da escola. Pô, a gente não quero que o seu time ganhe do João, do Paulo. É, Meu, quem ganhar, ganhou. É uma coisa que a gente cria no treino, essa competitividade. E chega no aham, campeonato interno, um quer ganhar do outro. Então, é aí foi se normal. mudando. Hoje tem os árbitros que vai lá para arbitrar mesmo, como mandar a partida, como manda o figurino, as regras mesmo Uhum, dos árbitros, o que eles verem na partida. Para eles lá são mais apenas um jogador, para nós era uhum, como aluno, mas agora a gente aham, mudou, nós mudamos muito isso até para poder facilitar para nós. aham, Hoje, tendo em vista que você falou da competitividade, ela existe aqui, sempre existiu. E uhum. naquela época, hoje, é o contrário. Antigamente, os maiores, eu tinha pai que chegava mais cedo para ver os jogos de vocês. Eu lembro dessa época. Entendeu? Então hoje é o contrário. Hoje os meninos menores dá mais emoção. Tá? Por quê? Hum, Porque assim, eles não querem perder. Então isso para os maiores já está dentro deles. Essa competitividade já existe nos maiores, sempre existiu. Os aham, menores hoje aumentou. O fluxo da competitividade dos menores é muito uhum. maior. Então para nós hoje o campeonato interno como um todo se diz assim, pô, tudo é competitivo. Quando os meninos vê o troféu, todo mundo quer o troféu. Todo mundo E que quer. você falou, pô, quero esse troféu para mim. E você tem um. Eu parabéns, esse troféu aí, você guardou. Sim, tem como. Guarde ele, porque assim, é uma relíquia de verdade. Eu nem se faz mais também, porque o símbolo do Santos mudou, não é mais assim, Mudou, é. né? Essa era o primeiro símbolo que o Santos tinha para a escola Minas da Vila, agora mudou, Uhum, né? Então, assim, fui super bacana. Gostei de ver, acho que para mim, eu sempre falei disso e estou falando agora na live, inclusive tem lá na escola, até fez para o professor Lucas, que ele falou aí que deixou dele lá. Para mim, o melhor troféu da escola foi esse. O mais era. bonito, as que chamou uma atenção. Não que os outros não eram bonitos. Esse foi o Aham. mais elaborado, porque a gente pensou bem na hora de fazer Foi marcante, esse. né? É marcante demais. E para você, É. com certeza, eu acho que você mesmo falou aí, eram jogos pegados, eram situações complicadas. Eu lembro pra caramba quando vocês
jogavam no domingo, no sábado, ou na semana, que tinha jogos na semana também. Isso. Chegava no treino, no outro dia de treino, meu, vocês estavam com uma cara de bravo um pro outro. Era super bacana, eu acho que via isso. Aí se reuniam, às vezes você falava assim, não tinha esse negócio de WhatsApp, mandar mensagem, vocês vinham e falavam, não, a mãe tem que ganhar, tal jogo tem que ganhar, vamos focar. Isso era legal, cara. Isso era bacana, porque não tínhamos essa situação hoje, essa tecnologia de, vou mandar um WhatsApp para combinar o nosso grupo. E hoje é Isso. bem diferente, né? Então naquela época era muito bacana mesmo. Inclusive, até relatos dos meninos que a gente estava conversando, eu acho que você também foi um dos que participaram disso, aí eu já estava um pouco mais fora. Eu sempre Aham. ouvia falar que o treino era sempre É, puxado. E sempre um cobrava o outro, né? Porque sempre. vocês foram para Lindóia, foram campeão de Lindóia. Vocês iam para jogo, né, no jogo contra o São Paulo. Vocês se cobravam, Sim. né? Como que era para você, porque o goleiro ele comandava ali atrás, né? Como que era para Uhum. você ali estimular o seu jogador de defesa a estar jogando? No treino você cobrava dos seus companheiros também? Teve uma época que a gente estava treinando, eu lembro dessa época, a gente já estava sabendo do campeonato, a primeira Copa Meninos da Vila, então a gente já estava sendo preparado, o Fabinho já tinha avisado, o Salgadinho também. Eu lembro até hoje das broncas que o Salgadinho dava a gente quando a gente brincava com aquela borrachinha, né? Então eu acho que no meu primeiro treino ele já deu uma bronca no menino assim que tava mexendo com a borrachinha, sabe? E aí eu falei, o negócio aqui é pegado, né? Não tem brincadeirinha não. E teve uma época que a gente sabia que ia para a primeira Copa Meninos da Vila. E aí o Fabinho já estava treinando naquele campo, né? O time fechado. Então a gente já sabia quem ia ser praticamente o time. A gente já tava, o Fabinho estava mudando umas peças ou outra. E aí eu lembro de uma conversa que a gente teve, até mesmo com o professor de goleiro. Ele me orientou bastante com relação à comunicação, porque eu era muito tímido, eu sempre fui muito tímido, né? E um goleiro, ele não pode ter essa timidez também lá atrás, entendeu? Ele Sim. tem que esquecer a timidez, ele tem que esquecer toda a parte pessoal ali, realmente como ele é, e ele tem que virar um líder ali dentro, independente se ele é capitão ou não, entendeu? Ele tem que se comunicar. E inclusive, eu já passei em testes que eu não toquei na bola, e goleiro que passa em teste sem tocar na bola, aí você deve perguntar, mas o que você fez, né? Eu só falei, eu só me comuniquei. Eu lembro que eu orientava demais, né? E aí eu lembro Uhum. até mesmo do pessoal falou, depois que eu saí da avaliação, o pessoal falou, calma, não precisava ser tão... Né? Outros alunos falaram, eu nem lembro quem foi, mas falaram pra mim, não, calma, não precisa ser orientar tanto ou falar tanto. Só que na minha cabeça não tinha isso não, entendeu? Eu tava ali, eu tinha que orientar, era um jogo, eu queria ganhar e o espírito era sempre o mesmo. Porque seria muito ruim, muito, eu acho, eu não ia pensar no coletivo também. Se eu tivesse ali pensando que era só um teste, não, vou pensar em mim, não tô nem aí pros meninos não. Pelo fato de a gente estar ali e ser uma família e estar sempre jogando junto, eu estava sempre orientando a posição de um e outro, né? Então, Uhum. isso eu peguei desde cedo, esse espírito, entendeu? Então, o pessoal tem que entender a orientação, né? Porque hoje em dia confunde muito, mas o pessoal hoje em dia tem muita. Assim, tá muito fácil de você magoar uma pessoa, né? Então você tem que entender a crítica, você tem que separar o xingamento, você tem que separar toda essa parte ofensiva da parte de orientação, né? Então, a orientação ela é muito diferente de você ser mal educado com um colega de trabalho seu. Então, eu aprendi muito isso assim na prática lá na escolinha, entendeu? Eu via como o Fabinho falava. O Fabinho sempre foi um cara muito tranquilo, mas ele nunca deixou de pegar no pé, falar quando tinha que falar, entendeu? Ele já deu uns esporros na gente quando tinha que dar, mas, cara, sempre com educação, né? E ninguém se sentia ofendido por isso, ninguém chorava. Ah, ele brigou comigo. Não, a gente levava isso, caramba, eu tô vacilando mesmo, né? Entendeu? Então, É. quantas vezes o Fabinho chegou e falou, Thiago, você já foi mais quietinho, hein? Né? Porque eu tava me soltando, né? Eu tava aprendendo, eu tava conhecendo o grupo, eu tava, sabe, virando ali, aí eu já fazia uma brincadeirinha, aí dava um tapinha na cabeça de um. O Fabinho chegou e me Thiago, você já foi mais quietinho, hein? Aí eu peguei aquilo e falei, caramba, será que eu já tô extrapolando, né? Então, eu sempre recebi esse exemplo deles, né? De vocês, entendeu? E tenho certeza que isso me ajudou muito a começar a trabalhar isso na vida pessoal também, entendeu? Não, Sim. eu sempre fui muito tímido, cachorro. Eu não sabia apresentar trabalho, eu não sabia, eu tinha vergonha. Era uma dificuldade enorme para mim falar com pessoas, me comunicar, aparecer. E eu sei que eu mudei muito isso, né? Eu mudei muito e eu dou graças a Deus isso por conta do futebol.
porque foi lá que eu aprendi a me comunicar. Eu lembro de como hoje, meu primeiro treino, por exemplo, eu não abri a boca, né? Eu cheguei lá, fiquei mudo, né? Nem à toa, quando a bola veio, eu me assustei, parece que eu não estava nem jogando bola ali na hora. E essa aprendizagem que eu tive em campo com os professores foi, assim, eu acho que fundamental. Tenho certeza que se tirasse essa etapa da minha vida, eu seria outra pessoa hoje. Tenho certeza absoluta. Entendeu? Peraí, que o Gomes perguntou, Thiago, você tem fotos quando treinava? Cara, não tenho, porque na época a gente usava máquina digital, né? E máquina digital. Então, assim, o que a gente tirou, eu devo ter aqui se eu revelar alguma coisa, entendeu? Mas hoje. Nós temos na escola um acervo de fotos, né? Aham. Eu não sei nem como fazer isso, mas tem foto pra caramba. Inclusive, eu até estava olhando uma época lá, que estava vendo foto. Olha essa foto aqui, olha os moleques, olha o João Pedro, era pequenininho. Então, assim, certamente deve ter fotos suas, assim como de muita gente. Nós guardamos tudo, Que né? já tem, ó. Hoje é uma lembrança para nós e, inclusive, é uma satisfação imensa de conversar, porque lembramos de coisas boas do passado que Verdade. hoje são pertinentes a acontecer também, né? E Uhum. para nós é marcante. Tanto que é marcante que você, né? Eu acho que os outros meninos também, que nem você comentou, da Copa Meninos da Vila, que foi a primeira edição e você um dos Deixa participantes. eu mostrar aqui pra você, ó. Olha, o cara tem mesmo. Aqui, ó. É Tá vendo? verdade, é. Lembra dessa medalhinha aqui? Caramba, Ó, cara. primeira Copa Menos da Vila aqui, ó. Aqui a gente ficou em segundo lugar. Tá vendo? 2008. Essa medalha aqui era bonita. Essa medalha aqui sempre foi bonita também. Sempre gostei dela. Pelo Como que foi, mesmo. Hã? como que foi o time na Copa Meninos da Vila 2008? Cara, ali foi fantástico. A gente jogou no campo do Robinho e do Diego, né? E eu Aham, lembro que na época a gente viu pela primeira vez o Jean Shearer na época, né? aham. E aí o olho da criançada já tinha ficado, não, o cara ganha tanto, o cara ganha tanto. E aí a gente é, chegou a ter uma experiência lá, assim, muito mais pegado, cara. Foi diferente de tudo que eu já vi. E eu lembro, como hoje, né? Eu falhei, eu tomei um gol por conta do sol, né? Foi um jogo assim que a gente perdeu, né? E o sol brilhou na minha cara aqui assim, eu não consegui ver a bola e tomei. Aí o Fabinho foi, conversou comigo e falou, ó, eu lembro que eu voltei no ônibus triste, sabe, assim, porque a gente perdeu o jogo. E goleiro que perde, cara, assim, que falha, fica muito mal. Mas você tem que ter um psicológico muito bom para não te afetar no restante dos jogos, né? Então, você lembra do treinador de goleiro naquela época, o Rafael? Cabelinho Lembro, lembro, lembro. encaracolado. Ali, É. ali foi fantástico, porque Dançarino. não, ali era palhaço demais, né, bicho? Que ele ali foi bom, porque nessa época da Escolinha Meninos da Vila, teve um jogo em específico, o Cachorrão, que eu lembro que a gente precisava ganhar de 1-0, acho que foi a semifinal, né? A gente precisava ganhar de 1-0 e o empate era dos caras, né? E eu lembro como hoje. Olha só essa cena, imagina essa cena na sua mente. O Rafael, treinador de goleiro, chegou em mim assim, né? Já tinha me aquecido e tal, o jogo ia começar. Ele pegou assim, olhou pra mim e falou: Thiago, se entrar uma bola aqui nesse gol hoje, eu vou ficar muito decepcionado com você, cara. Ele olhou, mas olhou sério e falou bem assim, do jeito que eu tô olhando pra câmera. Ele falou: se entrar uma bola aqui hoje, eu vou ficar muito decepcionado com você. Então imagina, eu na época tinha 12 anos e eu entrei no gol quase chorando. Eu entrei em lágrimas já. Eu lembro que eu entrei, já tava, sabe, a pálpebra cheia de lágrimas aqui, eu já não sabia, sabe, eu entrei com um emocional assim, eu entrei com uma carga de responsabilidade muito forte, né? E eu fui pro jogo, falei, não tem essa não, né? Porque a gente era criança na época, né? Então, eu entrei no jogo e eu lembro como hoje, a gente tinha que ganhar de 1-0, o cara saiu na cara do gol e chutou uma bola rasteira. E eu defendi aquela bola, nem lembro como eu defendi aquela bola até hoje. O gol, 7 metros de gol, eu pequenininho. O cara, pum! Eu peguei a bola rasteira. E aí o cara chutou outra aqui, pum! Eu peguei também. E aí na hora que eu saí pro segundo tempo, os juízes ainda, os árbitros, né? Olharam pro outro e falaram: ó, o goleiro aí que fechou o gol. Ali me animou. Ali já, né, levantou o ego do goleiro. Eu já fui pro segundo tempo, outro cara. E aí não passou nada. No finalzinho do jogo, o Kleberson me dá um chute de bico. Eu não sei nem como aquela bola. Ele chutou aquela bola e aí a bola encobriu o goleiro. E aí a gente fez 1-0 e ganhou o jogo. E aí, na hora que acabou o jogo, eu já fui abraçar o Rafael chorando já.
entendeu? Eu já saí para abraçar ele, ele falou, tá vendo que eu não ia passar nada, tá vendo? E aí eu já tava chorando já, e chorava, e chorava, e chorava. Agora imagina uma criança de 12 anos, 13 anos, né? Receber uma responsabilidade tão grande. Olha como foi importante isso para a formação de um adulto, né? Porque o cara que passa por isso na infância, o cachorro, ele consegue se fortalecer muito mais para outros baques na vida lá na frente, entendeu? Então, uma coisa que eu queria muito ter a oportunidade de falar aqui para alunos que estão assistindo essa live, ou pais de alunos, para que perceba a importância do futebol na vida das crianças, sabe? Não só o futebol, mas o vôlei, o esporte em si. Porque o que eu aprendi a me frustrar, né? Assim, não porque eu queria, mas a gente aprende, goleiro principalmente, é frango que você toma, que você tem que levantar a cabeça e seguir, né? Então, por exemplo, um jogo atrás eu tomei um frango que causou na derrota do meu time, então se eu não tivesse me recuperado emocionalmente para enfrentar um próximo jogo, talvez eu não teria feito essas defesas que levou a gente à final, né? Então, isso é muito importante, porque hoje, quando acontece alguma coisa aqui no meu trabalho ou na minha vida pessoal, eu não reajo de forma assustadora, sabe? Eu não fico impressionado, eu simplesmente sei que aquilo vai passar e eu vou ter que me recuperar, entendeu? Então, a gente precisa entender que o esporte é fundamental na vida do ser humano, porque a gente aprende a se frustrar e aprende a levantar a cabeça, entendeu? Então, eu tive momentos muito bons que me ajudaram a seguir no futebol sempre. Só que também tinha momentos ruins que eu falei, caramba, como é que eu tomei aquele frango, né? Não era só perder, né, cachorro? Principalmente, a gente sabe que goleiro que toma um frango é muito pior do que uma derrota. Você sente um gosto amargo, né? E, e É. eu acho que isso me ajudou bastante, entendeu? Me ajudou bastante. Esse momento que o Rafael, um dia eu queria encontrar ele e agradecer, porque parece, parece meio, não sei, assim, um cara falar isso pra mim assim, eu fico pensando, caramba, ele jogou uma responsabilidade tão grande, né? Falar se eu tomasse um gol, como é que eu ia ficar, por exemplo, se eu tomo um gol? Só que ao mesmo tempo que eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, eu não posso deixar passar nada, entendeu? Então, isso me motivava muito a me dar o máximo de mim. Eu tenho certeza que aquele dia ali, Caixão, eu me esgotei 100% para não deixar nada passar. E foi fundamental isso para mim, entendeu? Foi fundamental. Foi um jogo que eu nunca vou esquecer na minha vida. No entanto, que a final, porque os caras eram muito maiores, os caras não, a gente até brincava, né, que os caras eram muito era gato na época, né? Assim, não foi tão, a gente não se abalou tanto a gente não se abalou tanto com a derrota, porque a gente sabia que o máximo que a gente tinha dado naquele campeonato, a gente deu, entendeu? A gente não saiu com gostinho de, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter descansado mais, não. Todo mundo ali, eu lembro a, os descansos que a gente tinha no alojamento, como o Fabinho era rígido, como a gente almoçava bem, como a gente, 3 horas da tarde, não tinha brincadeirinha, 3 horas da tarde ninguém tava na farra, né? 3 horas da tarde tava todo mundo nos colchonetes, deitado no quarto, descansando, dormindo, acordava cedo, fazia uma corrida na rua, voltava, dormia 3 horas da tarde, então a gente tinha uma estrutura assim, acho que foi o mais próximo do profissional que eu senti, foi ali com vocês, aqui, a gente dava aquelas voltinhas na praia, foi legal, ali foi um momento muito bom. Não é à toa que eu guardo essa medalha até hoje. Quando eu pego ela e olho para ela aqui, é isso que eu lembro. Só coisa boa. Mas o tudo que o futebol, assim, ele, acho que para você também, você já mencionou isso, Uhum. nos ensina a ser fortes. E como que nós somos fortes? Não é quando nós ganhamos, não, é quando nós perdemos. E isso Exatamente. já se vê no campeonato interno. Tem muita criança que vem, vamos ganhar hoje. Aí perde o jogo, aí no outro dia ele já vem para o treino de cabeça diferente, vem chateado. E essa chateação te transforma, faz com que você treine cada vez mais. Quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Então, isso que você fez, Não. o Rafael falou assim, você tomar gol, você ficar muito decepcionado com você, de alguma responsabilidade para você, que o jogador de futebol ele tem. Inclusive o goleiro é o que carrega uma responsabilidade maior, porque qualquer falha É, que você falou, tomei um gol, é uma falha minha. Se você não tivesse psicológico para aguentar, você não ia aguentar os outros jogos. E isso é importante. não Isso é ia. uma superação do jogador, superação psicológica, É, superação. Eu acredito, eu tenho potencial, eu vou conseguir, eu consigo.
Esse é o desejo, né, meu? Então acho que o jogador tem que entender muito bem isso, porque querendo ou não, ele vai se expor, né? Ele vai fazer mais coisa errada do que certa, ele vai errar mais passes. Então, assim, tem que ter o psicológico. Se eu errei, eu vou tentar consertar. Né? Eu errei, vou me Isso, superar. Então, o futebol é isso. superação, o esporte em si é superação. E isso é É importante em superação. qualquer momento. Inclusive, a gente diz muito que o treino é jogo, o jogo é guerra. Então, se você vai Isso, para uma guerra, tem que estar preparado. Você não vai lá de qualquer jeito. Então, preparado que nós falamos hoje, no modo geral, né? Que é na cabeça, o corpo e tecnicamente, vamos assim e dizer, né? São três virtudes importantes para disputar um campeonato, que eu acho que isso faz para a gente poder crescer, desenvolver e, lógico, encarar umas coisas que todo mundo passa, todo mundo sonha, inclusive uma delas acho que você passou também. Como que você sentia quando, na época, quem via muito era o Lima, as avaliações do Santos, como que você se preparava eu psicologicamente, fiz uma assim dizendo? avaliação, eu fiz uma avaliação, e foi a única que eu passei, né? Eu fiz uma e passei nessa avaliação, e aí eu para Santos mesmo. Acho que foi no campo do Robinho e do Diego também que a gente foi fazer essa avaliação lá. E a preparação, eu lembro até hoje, o Fabinho ou o Salgadinho sentava com a gente e avisava, ó, vai ter avaliação, lembra dos fundamentos, não fica preocupado em driblar e fazer gol, não. Eles vão avaliar muito mais que isso, né? Então a gente já ficava mais alegre, a gente já ficava mais feliz, porque às vezes eu sou um volante, às vezes eu sou um meia, às vezes eu sou um zagueiro, e a criançada não entendia muito bem que cada um tinha seu papel ali. Por exemplo, o goleiro ele não faz gol, entendeu? Então ele tem que ser avaliado com defesa, mas aquele exemplo que eu dei, nessa avaliação eu nem cheguei a tocar na bola, né? Eu mal toquei na bola, eu não tinha teste. Só que o fato de eu estar ali orientando o time, saber bater um tiro de meta, sabe? Saber repor a bola com a mão, coisas simples, sabe? Que você fala assim, ah, ninguém vai me avaliar por isso. Então, foi uma dica que o Fabinho e o Salgadinho dava pra gente, que fez a gente entender melhor como são as coisas. E eu lembro que nessa avaliação, ele dando essas dicas pra gente, eu joguei como se fosse um jogo normal. Eu orientava o time, eu lembro que nessa época eu dei um passe de um tiro de meta, então coisas normais, sabe? Eu não ficava Sim. preocupado em fazer uma defesa ou não, eu não tinha uma. Eu passava confiança de estar ali no gol tranquilo. Então, foi a primeira experiência de avaliação que eu tive na escolinha e foi a única que eu passei. Então, só fez juiz ao que eles explicaram pra gente. E eu lembro até hoje. Eu só fiquei sabendo que eu passei uma semana depois. E aí, no dia que acabou a avaliação, ele sentou com a gente, uma roda assim, falou: pessoal, fica tranquilo, foi tudo ótimo. Se você não tiver passado, não fica triste, porque eu acho que ele deu o exemplo do Cafu, se eu não me engano, ele dava esse exemplo. Foi o Cafu, eu acho que Sim. fez não sei quantos testes e não passou em nenhum. E aí ele dava esse exemplo, e aí, cara, você fala que o Cafu fez um monte de teste e não passou, entendeu? Então era muito legal ouvir isso deles, porque para criançada é, tem que fazer e tem que passar, né? Entendeu? Então não era sempre assim, entendeu? A gente sabe que a demanda de garotos na época. Hoje eu sei disso, antes eu não sabia, né? Mas a gente sabia que era. Na época a gente achou que ia levar o time inteiro e pronto, ia todo mundo ia jogar bonito como jogava. Então, na época ele tranquilizava muito a gente. Até porque eu lembro que eu nem sabia que eu tinha passado e aquilo me confortou, sabe? Ele falou assim: ó, não fica assim. E aí eu lembro até hoje que eu tava lá, acho que foi numa quinta ou sexta-feira da outra semana. Aí o Salgadinho chegou e falou: e aí, meu aprovado do teste? Foi bem assim que ele deu a notícia. Eu falei: oxe, eu passei. Aí eu fiquei feliz, sabe? Mas eu não tava nem triste se eu não tinha passado, porque o apoio que vocês davam pra gente era muito grande. Então, foi só uma surpresa boa, entendeu? Eu tenho certeza que sempre foi próximo nos outros testes que teve. E é uma lembrança boa também. Eu lembro de todos os detalhes desse jogo. Eu lembro de quantos pais tinham assistindo o jogo naquela época, né? Eu lembro do avaliador, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele estava lá muito esperto, olhando, entendeu? Mas é aquilo, eu me concentrei no jogo, né? Foi um jogo que eu não lembro se a gente ganhou ou perdeu, mas eu lembro que eu não toquei na bola. Eu lembro que eu não toquei na bola e, e É porque o goleiro, quando inclusive, tem um estilo, né? O formato do goleiro, os caras já olham e já vêem. Não, o menino leva a gente, vamos levar lá. E o goleiro é diferente, é sempre isso, diferente, né? é Ele é muito diferente, né? diferente. É diferente, Inclusive, é. eu tô vendo aí que você mostrou medalha. Que medalha você tem para mostrar para nós? Mostra para nós essas medalhas aí, vai. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, peraí. É muito.
vou tirar aqui que é muita medalha. Eu acho que, ó, essa daqui, essa daqui é o quinto campeonato interno 2008 também. Essa aqui foi só participação porque a gente perdeu, mas foi em 2008 o campeonato interno. Essa daqui foi com Salgadinho em 2008 também, ó. Essa aqui foi com Salgadinho, essa aqui a gente foi vice-campeão também, tá aqui atrás. Essa aqui tá bem cuidadinha essa daqui, que essa aqui é prata pura mesmo, ó. Foi vice-campeão. Essa aqui foi muito bonita. Eu lembro desse dia aqui. Eu vou separando aqui, ó. Essa daqui, campeonato, quinto campeonato brasileiro de futebol de Society Interescola, 2008 também. Acho que 2008 eu ganhei medalha, caramba, ó. Campeão essa daqui, ó. Que legal, pô. Ó, essa daqui. Ah, essa daqui eu vou deixar pro final, porque essa aqui é marcante. E essa daqui é aquela Copa Meninos da Vila. A primeira, na Certo. verdade, né? Teve É. outras, né? Vocês chegaram Teve a ganhar bastante. alguma já? Oi? Já, né? Vocês já Já. chegaram a ganhar alguma lá? Já, né? Já ganharam, Essa aqui foi a ganharam. primeira. Essa, por ser a primeira, eu acho que foi muito marcante também para a escolinha, né? É, Porque, eu acho que para todas também, né? Porque né? o formato era, não sabíamos como que era, como ia ser a competição, e automaticamente o nível foi bem elevado, né? Nível técnico muito alto, e foi bom pra caramba para nós. E fortaleceu bastante os alunos daqui do passado e também até os trabalhos nossos, né? Eu lembro que era só Santos, né? Era só Santos. A gente chegava É, Santos de Itapecerica, Santos de Ribeirão Preto, Santos. E aí a gente ficou é, confuso. Eu lembro até hoje, uma vez que a gente ia jogar com os caras, e aí a gente ganhou um jogo e foi para a semifinal. E aí nessa semifinal a gente foi descansar. E eu lembro que todo mundo queria ir para a praia para comemorar. E o Fabinho falou: não, 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 ninguém vai pra praia, não. A gente vai descansar. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, um solzão. O Fabinho falou: vai todo mundo descansar. E eu lembro que a gente ia enfrentar a escolinha de Tapicirica, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E aí os caras estavam na praia lá, entendeu? E aí a gente ganhou deles, sabe? Então, assim, todas as decisões que o Fabinho, o Salgadinho, que vocês tomavam, cara, fez total diferença na gente. A gente tinha um foco muito grande ali naquela época, viu? Eu é lembro como eu. importante. Eu não sei se você lembra. Deixa eu terminar de mostrar aqui, ó. Esse daqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui foi campeão também em 2008. Em 2008. Tudo em 2008, ó. Quinto troféu de futebol categoria sub-13. Campeão. Essa aqui foi campeão. Essa daqui, melhor. Ah, essa aqui foi Águas de Lindóia, ó. Essa aqui foi Águas de Lindóia. O tamanho da medalha. Essa aqui foi em Águas de melhor. Isso, futebol de futsal. Essa aqui foi muito boa. Ó, essa daqui foi a primeira que eu ganhei. Essa aqui foi a primeira, mas foi a primeira que a escolinha fez internamente. Então a gente tinha lá. Acho que vocês decidiram na hora. Vamos fazer um campeonatozinho aqui. Né? A gente vai montar 2, 3 times e o campeão fica com a medalha. E aí eu fui o goleiro menos vazado nessa época aqui. Nesse campeonatozinho. Assim, sabe? Um dia que a time, Aham. vocês pegaram e falou: não, a gente vai bolar um campeonatozinho aqui. Pegou 4 times lá. E aí eu fui o que tomou menos gol. E aí eu ganhei essa aqui. Ó como a medalha é É simples, né? bem, Honra ao mérito. Mas bem antiga. eu lembro bem da sensação que eu tive ao pegar essa medalha, porque foi a primeira, né? Entendeu? Foi a É, primeira interna. E foi muito legal esse dia aqui também, porque eu também nem esperava. Engraçado que, ó, essa aqui também foi de participação, campeonato que vocês faziam internamente, eu ganhei também. E era muito legal, isso estimulava bastante. Essa aqui também foi de participação lá dentro de campeonato interno que a gente participou e ganhou. E essa daqui, ó, no Indeca, não sei se você lembra, acho que não, acho que você não estava nessa época, né? No eu Indeca. lembro que vocês jogaram, mas eu não tava, não. Essa aqui foi muito marcante também, porque esse time aqui era o João Pedro, era o Anderson, era o Douglas, era o Marcinho, era o Kaique, Grandão, Carlos Evandro. E aí a gente destruiu nesse campeonato aqui. A gente destruiu nesse campeonato aqui em 2009, essa daqui. Esse aqui. E eu tenho duas aqui, ó. Que esse daqui eu lembro que acho que foi o Fabinho que tirou foto esses dias com o pessoal lá do São Caetano de Embu das Artes, daquele campo. Aquele campo grandão que tem lá no Embu das Artes. É, lembro. Então, esse aqui eu fui goleiro menos vazado, 2008, sub-13. E essa aqui a gente foi campeão, 2008, sub-13 também. E eu acho que foram esses que eu guardei aqui. Se eu não tinha outro aqui que tá dentro da galeria ali, mas
Foram essas medalhas que eu guardei, assim, todas eu lembro, todas foram momentos fantásticos, marcantes na minha história. Foi bem legal. Eu não sei se você lembra, Cachorrão, mas tinha uma época que o pessoal tinha medo de dormir comigo no alojamento, que eu era sonâmbulo. Não sei se Eu você fiquei lembra de sabendo uma dessa história. história. Uma vez o Fabinho foi atrás de mim lá em Santos, que eu acordei, abri a porta, e aí quando ele falou, oxe, pra onde esse goleiro tá indo nessa hora? É doido. Aí abriu a porta, quando ele abriu a porta, ele falou que eu tava entrando, ele falou que eu não falei nada e deitei e dormi. Aí no outro dia ele falou, ó, tem um pessoal, tem um goleiro aí que tá, tem um goleiro não, tem um cara aí que tá acordando de madrugada e tá indo lá no corredor gritar, né? Aí eu falei, meu, eu acho que sou eu que tô indo, porque e aí eu falei, eu acho que sou eu que tô indo. Eu falei, Fabinho, sou eu, né? Ele falou, é você mesmo? Ele falou, você não lembra disso não? Eu falei, eu não lembro não. E, ó, Águas de Lindóia foi a mesma coisa. Águas de Lindóia, eu acordei lá no estacionamento, eu acordei lá no estacionamento e eu lembro, é isso aí, seu gatinho. Eu acordei com machucado aqui, ó, e a porta aberta, e o pessoal falou, entraram aqui, roubaram o videogame, que era do Marcinho na época, né? Roubaram o videogame do Marcinho. E aí eu falei, caramba, eu tô com uma dor aqui, né? Aí eu lembrei que eu tava dormindo na beliche em cima, e eu desci, acho que eu ralei. E eu falei, não, ô, Fábio, ô Marcinho, foi eu que saí, mas se é eu que fui eu que saí, eu não lembro, mas eu acho que fui eu, fica tranquilo. E aí foi muito engraçado. Eu acho que eu ficava a mil, velho, naquela época lá. A cabeça ficava acelerada. É, hoje em dia eu parei, né? Isso, era um campinho de terra mesmo, Rafael. Ele falou aqui, um campinho de terra. Tinha um campinho de terra lá mesmo. Ah, foi muito legal aquela época. São coisas bacanas demais, né? É lógico, uma É, história enriquecedora aí, que o Rafael uhum, falou, passar para os meninos isso aí é uma coisa muito, muito importante para nós. E lógico, né? Futebol era o seu sonho, desistência chegou, né? Você passou em clube, né? Conta para nós aí como foi passar no clube, que é a experiência para você. E foi legal. Foi bem diferente, na verdade, porque quando a gente tem essa transição de um lugar para o outro, a gente sente muito a mudança, né? Porque eu lembro que na escolinha eu era muito assim, o pessoal me conhecia muito, tinha muito respeito, o pessoal me conhecia, sabe? Eu tinha já uma comunicação muito grande. Eu lembro que a gente foi campeão de uma Copa, eu acho que foi em Pompeia, eu acho que foi na Pompeia, se eu não me engano, que eu tava na escola estudando sexta-feira e aí o cara chutou meu dedo na escola, né? E eu trinquei esse dedão aqui. E no domingo tinha final. Ou seja, eu passei sábado inteiro passando gelol, gelo para aliviar a dor, mas tinha trincado o osso do dedo. E aí eu fui jogar a final com o dedo quebrado, né? E eu lembro que eu catei um pênalti com essa mão ainda, né? E a gente foi campeão com esse pênalti que eu catei com o dedo quebrado. E eu lembro que no intervalo de um pênalti pro outro, o Fabinho arregaçava meu dedo de gelol aqui assim, e passava, e passava, e passava. E aí, no último pênalti, eu peguei com esse dedo aqui, a bola bateu, que eu peguei o pênalti, aí o pessoal já montou em cima de mim, fez um montinho. E aí eu fui pra escolinha, e aí o Fabinho, no meio do treino, viu que eu já tava com o dedo enfaixado, né? E ele falou, ó, vocês estão vendo aquilo ali é um herói, né? E essa lembrança eu não vou esquecer nunca, cara, desse dia, porque esse apoio que a gente tinha lá era totalmente diferente. E aí, quando eu fui pro clube, a gente tem que conquistar tudo de novo, entendeu? Não tem essa de você vir com uma bagagem de um lugar pro outro, não. Como a gente estava conversando, um jogador às vezes sai de um clube e vai pro outro, ele tem que entender que o que ele construiu no clube acabou. Ele vai fazer vai conhecer outros colegas, vai se adaptar a outro tipo de trabalho. Então, essa mudança que eu tive da escolinha para o clube foi enorme. Eu lembro que eu tinha contato com pessoas assim que tinham uma certa experiência, né? E foi um lugar que eu gostei muito. Eu, por ser 9'5", eu era muito alto e os goleiros lá eram 9'4", então assim, quando eu já cheguei, o pessoal já chegou a não gostar muito de mim, assim, pelo fato de eu saber, o pessoal já saber que eu era 9'5" e o pessoal era 9'4". Eu lembro que eu cheguei e tinha 3 goleiros, ficou só um.
Então, eles mandaram 2 goleiros embora, ficou comigo de reserva e já tinha o outro também. Então, essa mudança, eu percebi que estava acontecendo alguma coisa. Eu já estava mais ligeiro, estava mais espertinho, né? Já estava sabendo que estava acontecendo alguma coisa, que eu já tinha causado alguns impactos, né? No entanto, que eu fui bem preparado para estrear, muito bem preparado para estrear contra o São Paulo, e aí não tive a oportunidade de estrear, e aí essa falta de oportunidade foi cansando a gente, né? E aí, igual a gente estava falando, que você precisa ter muito foco, né? E você precisa ter um profissional assim. Eu vejo o Fabinho acompanhando o filho dele, sabe? Então a gente sabe que esse esforço que o Fabinho está fazendo é o necessário mesmo para você conseguir colocar uma criança no mercado de futebol, porque precisa de um apoio, não é só a criança joga bem, vai ter oportunidade, vai virar jogador, não é, né? A gente sabe que tem que ter um apoio, o pai tem que estar em cima, o pai também tem que se dedicar, entendeu? Então, se é o filho, se é o sonho do seu filho, lute também pelo sonho do seu filho, entendeu? Não jogue a responsabilidade do sonho também só na criança. Apoie o seu filho, pergunte se ele está gostando, pergunta se tem alguma coisa, sabe? Participa também, porque eu acho que isso é fundamental para a criança, para ela entender. Porque eu lembro que eu estava passando por dificuldades lá no clube e eu não tinha com quem desabafar, entendeu? Simplesmente eu achei que era a hora de parar, né? Então, eu não me arrependo disso, cachorrão, de ter parado de jogar bola. Não me arrependo. Eu amo jogar bola. Hoje eu jogo bola todo sábado. Eu jogava pelo menos, né? Depois da pandemia. Mas foi uma decisão minha mesmo, sabe? Foi algo pra mim. Mas eu sinto, sabe o quê? Que se eu tivesse deixado na mão, por exemplo, de vocês para oportunidades, eu acho que eu tinha me dado melhor. Porque eu acho que vocês tinham muito mais contato com pessoas de fora. A escolinha tinha muito mais contato com outros clubes. Que eu tenho certeza que ia surgir uma oportunidade muito melhor para mim vindo da escolinha, entendeu? Então, o que aconteceu na época foi que o meu pai e minha mãe, né, achou que a decisão correta era me colocar em um clube onde possivelmente tinha uma oportunidade, né? E eu acho que não foi uma opção muito boa, mas é aquilo, a gente não tem como adivinhar, entendeu? Não que tenha sido responsabilidade deles, jamais. Só que eu acho que vocês tinham muito mais experiência. No entanto, que o Claudinho, acho que ele é tio do Fabinho, né? É, Cláudio, sim. Cláudio, ele me deu um treino de goleiro uma vez, e ele me destruiu aquele dia. Ele me deu um treino de goleiro na escolinha e ele conversou com meus pais e falou que queria me levar para Santa Catarina, entendeu? Para eu fazer treino no internacional. Então, meu pai e minha mãe ficou com muito medo, né? Uma criança, né? Entendeu? Então faltou também essa flexibilidade, faltou coragem também, né? Hoje eu sou empreendedor, o cachorrão. Então o empreendedorismo ele tem que ter muita coragem, entendeu? Então você tem que entrar com uma coisa sabendo que você tem 50% de acerto. E eu acho que a criançada ela precisa entender que tem que colocar na cabeça que precisa de foco. Hoje em dia tá igual a gente estava falando. Hoje em dia a criança ela pode, o adolescente ele pode se dispersar muito mais fácil do que antigamente. Antigamente a gente ficava 3 turnos, 4 turnos se possível. A gente chegava para o Fabinho, posso ajudar hoje? O ajudar hoje era ficar na escolinha para fazer outros outros treinos, né, de outros períodos, né? E a gente É. gostava de treinar, a gente ficava treinando, e a gente não tinha essa dispersão, não tinha esse negocinho de pegar em celularzinho depois de treino, e fotinha pra lá, fotinha pra cá, sabe? Era jogar bola, se dedicar 100% e correr atrás de um sonho, entendeu? Então, depois que eu parei de jogar bola, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fiz no futebol, né? Só que na forma do mercado de trabalho, entendeu? Então, Eu acho totalmente. que, ô, Thiago, eu Ah, acho que tudo que ah, você passou no esporte, ele fortaleceu você demais. Isso é uma coisa importante. Ó, vamos fazer o aham. seguinte, vai acabar o Vamos, tempo aqui, para a beleza. gente terminar. Vamos fazer assim, a gente sai e volta novamente, porque senão vai Tá parar joia? o tempo na hora que você for falar agora que você Tá tem que bom. falar.
resistência de você, agora eu vou parar? Ó, a hora que eu decidi parar foi bem na hora que eu recebi algumas coisas assim que não me agradaram muito, né? E aí eu decidi por conta própria, não foi lesão, não foi nada que eu não pudesse continuar. Eu poderia continuar assim, eu poderia ter ido atrás do meu sonho, entendeu? Então, a verdade foi que algumas coisas que começaram a me chatear no clube, porque no clube eu já estava sozinho, né? Eu não tinha um professor, eu não tinha ninguém me auxiliando, eu não tinha um treinador de goleiro, assim, assim, a verdade mesmo é que eu saí da estrutura de uma escolinha de futebol, que é a Meninos da Vila lá do Socorro, que é muito superior à do clube, era muito superior à do clube, entendeu? Então, assim, eu cheguei no clube e eu não tinha um treinador de goleiro que pegasse no meu pé, sabe? Que se preocupasse em realmente. Então eu estava ali e realmente era só mais uma peça do tabuleiro. Então eu tinha que me dedicar muito mais para se eu quisesse chegar onde eu almejava, né? Que era, no caso, ser titular de um time. Então eu lembro que eu fiz poucos jogos oficiais pelo clube, né? E aí uma das coisas que me chateou muito foi eu me preparar para estrear contra o São Paulo, né? E eu não estrear, eu simplesmente não me colocaram para estrear, então eu fiquei muito magoado com isso, porque eu me preparei, eu lembro que eu ralei esse ombro inteirinho aqui no treino, e aí o treinador de goleiro falou: "E aí, tá pronto para estrear contra o São Paulo?" Eu falei: "Tô, morrendo de medo, né? Mas tava pronto." Mas eu tava confiante, na verdade, né? Então, e eu sabia que eu tinha tudo para jogar bem ali, sabe? Então, opa, acho que travou. Então aí esse foi um dos casos que aconteceu. Aí também teve outros também que me levaram para jogos e não me colocaram para jogar, né? Falaram: "Não, você vai ser titular." Chegava lá, eu nem entrava no jogo. Então eu comecei a perceber uma panelinha lá de dirigente com pai de jogador que não foi muito agradável. E aí eu decidi por conta, eu cheguei no meu pai, cheguei na minha mãe e falei: "Ó, não quero ir mais", né? Na época não tinha contrato, eu só era federado, mas não tinha nada de contrato, né? Eles me federaram, mas eu não tinha, eu lembro que eles pagavam a condução até um certo tempo, mas depois não pagava mais a condução, e aí o clube foi perdendo jogador, e aí eu decidi por conta própria, falei: "Não, não quero mais isso pra mim", me decepcionei bastante. E e aí foi aí que foi o momento da minha vida que eu fiquei meio indeciso, perdido, porque eu tinha um plano na cabeça que era ser jogador de futebol e de repente eu vi tudo isso desaparecer, né? E aí foi aí que eu tive que novamente começar do zero alguma coisa, que foi aí quando eu comecei a estudar, né? Me dediquei a estudo, comecei a fazer curso técnico, aí fui atrás de um de um padrão mesmo de trabalho no estudo, né? Eu tinha que me especializar em estudo, não podia ficar vacilando e aí, conforme o mercado de trabalho eu fui passando pelo mercado, eu fui me adaptando também. Mas, ô, cachorrão, assim, sem dúvida alguma que toda essa fase do futebol, essa fase na escolinha, me ajudou bastante, tanto na comunicação, né? Como eu disse para você aqui no início, eu era um goleiro muito tímido e, assim, já recebi dicas dos professores, falaram: "Ó, goleiro não pode ser tímido, o goleiro tem que mostrar presença. Se um time não Sim. tiver um goleiro que mostre que ele tá ali no gol, o time fica inseguro, entendeu? Então, o goleiro não é só ir lá e fechar o gol, não. Ele tem que passar confiança para o pessoal. E quantos goleiros eu não vi catar bem, mas o time não confiar no goleiro, entendeu? Então, a qualquer Uhum. momento o pessoal já acha que ia tomar um gol, então não pode ter isso. Então eu aprendi muito, muito mesmo, tanto no mercado de trabalho, porque eu passava essa confiança na empresa, por exemplo, né? Eu conseguia passar essa confiança para os meus gestores. Então eu tive uns resultados no mercado de trabalho fora do futebol, que foi reflexo do que eu fiz na escolinha, entendeu? Então, Sim. assim, foi fantástico essa experiência para mim e a transição assim de um clube como o que eu tive, eu acho que faltou também um pouquinho mais assim, eu acho que eu tinha que ter ido mais atrás do meu sonho mesmo, entendeu? Acontece que se você for ver bem, não era um sonho meu, entendeu? Porque eu acho que quando é sonho, sonho de verdade, a gente não pode desistir, entendeu? A gente tem que ir atrás, a gente tem que ir atrás até o fim, entendeu? Então, assim, se tiver aluno assistindo, se tiver vendo essa live, cara, coloca na sua cabeça que vai aparecer barreira, vai aparecer dificuldade, vai aparecer momentos que você vai falar: "Eu quero desistir", mas, cara, olha pra você e fala: "Esse é um sonho que eu quero pra mim." Então vai atrás, entendeu? Então,
Eu vejo muito disso, sabe quem? O João Pedro, por exemplo. Eu acompanho muito o João Pedro nas redes sociais, entendeu? Então eu vejo o João Pedro, assim, um atleta, um cara totalmente focado e dedicado para o que ele faz, entendeu? Então eu queria ter mais oportunidade de conversar com ele. Aqui a vida é muito corrida, né? Então, mas eu queria muito ter a oportunidade de conversar com ele. Acompanhei a live também, eu acompanhei um pouco mais da história dele que eu não sabia, eu achei legal pra caramba. Na verdade, Deixa eu arrumar a câmera. o João Pedro, ele de cara, né, conseguiu ir para o clube grande, né, que foi o Figueirense. Acho que a passagem que teve no Figueirense fortaleceu bastante ele. Aham. E também as lições de vida que foram parecidas com as suas. Ele não desistia, né? Pô, chegou algumas vezes na escola meio desanimado, mas ali eu, o Fabinho, quem estava junto com ele, colocava ele para cima Isso, e ali renovava as cargas e ia pro choque. E deu o que deu hoje. Lógico que tenho certeza que ele almeja melhores situações, mas assim, as coisas não vêm do dia para a noite. Tem que ter um prazo, né? Tem uma determinação, ele tem que passar por aquilo para ele poder chegar onde ele quer, né? é, Então, isso eu acho que ele tem que ter um pouco de paciência. Você teve a sua paciência, você isso, falou assim, eu não quero mais. Isso é uma decisão sua. E foi, ainda não é decisão dele. Tão cedo eu tenho certeza que ele não vai parar porque é aquilo que ele gosta de fazer, né? E também é aquilo também que ele está se propondo a fazer, tá fazendo, isso, tá fazendo o melhor dele. E eu acho que tudo que nós precisamos é manter, né? Por isso, que manter? Que eu digo, manter porque o nosso trabalho, ele nós temos um desejo de trabalho e nesse desejo de trabalho, vamos dizer, jogar bola é um trabalho. isso, Você se frustrou lá, beleza. Só que hoje você está tocando sua vida de isso, uma outra forma, certo? isso, E espero que tudo que você passou no esporte, que ele fortaleceu você, foi o que você disse, para o seu novo trabalho, para todas as coisas que está fazendo, né? Inclusive, até peço que você fale para os meninos, porque assim, você tinha um sonho de ser jogador, né? Não conseguiu realizar, mas sua vida continua seguindo, que a vida tem que continuar, tem que né? continuar. E você disse aí, relatou que você estudou. Então, eu acho que o estudo, ele tem que estar em primeiro lugar, o futebol, o Isso, esporte em si, ele em segundo plano, né? Por quê? Porque o estudo, ninguém rouba o conhecimento, não, né? Então, relata para todo mundo aí o que você faz hoje, quanto tempo você está no mercado, você está bem sucedido, dá para perceber, né, que isso é super importante. então, depois que eu saí do futebol, eu ainda estava no ensino médio, né? Eu acho que eu estava na oitava série ou sétima série, alguma coisa assim. E aí eu concluí o ensino médio, o ensino fundamental, tudo completo. E eu lembro que essa foi outra transição da minha vida também, que geralmente a gente tem etapas na nossa vida que a gente enfrenta transições, né? E essas transições, elas costumam ser difíceis, né, para o ser humano. A gente, igual eu falei para você, a mudança aí ela gera um desconforto, né? E esse É, desconforto, você tem que ter ciência que aquilo é provisório e é como se fosse um ponto de inflexão. Você está exatamente em um momento da sua vida que você tomar uma decisão, você vai por um caminho, se você tomar uma decisão, você vai por outro caminho. E quando eu saí do futebol, simplesmente o caminho que eu tomei foi estudar, né? Então eu já vinha estudando, conciliando com o futebol. Depois que eu me formei, eu comecei a fazer curso técnico, comecei a entrar na área digital, na área de computador. Queria saber, eu queria mexer com alguma coisa assim, né? E depois que eu entrei no Senai, eu me formei em redes de computadores, né? Comecei a trabalhar numa empresa de serviços de internet, uma empresa até grande, até nomeada. E aí eu comecei a fazer exatamente o que eu fiz na escolinha, né? Olha só como você fala, nossa, mas não tem nada a ver futebol. Mas, cara, eu entrei na empresa e eu comecei a perceber como funcionava as coisas. Eu comecei a pegar dica, eu comecei a ouvir, eu comecei a me comunicar mais, eu comecei a usar do que eu tinha aprendido no futebol dentro de uma empresa. E eu comecei a ver oportunidades e eu falei, eu quero chegar ali, eu quero chegar aqui, eu quero chegar aqui. Da mesma forma que na escolinha, por exemplo, eu cheguei, já tinha times fechados que participavam de campeonato, eu falei, eu quero participar desse campeonato, eu quero participar. E foi exatamente assim que eu me comportei dentro de uma empresa, né? E depois que eu saí de lá, depois que eu já tinha um certo tempo, eu abri uma própria empresa, né? Eu falei, cara, eu vou abrir, eu preciso dessa movimentação, eu preciso desse stop, por exemplo. Eu sou um cara muito proativo, né? Então,
eu não consigo ficar sempre fazendo alguma coisa e falar assim, eu vou fazer isso aqui e vai ficar assim. Não, eu estou sempre me movimentando. E aí, quando eu abri a empresa e comecei a trabalhar por conta, justamente a preparação do futebol foi o que assim, me deixou mais tranquilo para esse mundo do empreendedorismo, porque eu abri uma empresa e aí era muita burocracia, né? Eu precisava resolver, correr atrás de um monte de coisa, e aí, cara, foi assim, foi nas dificuldades que a gente foi achando soluções e depois aí de quase 5 6 anos trabalhando na área na área digital, né? Eu abri uma empresa de criação e desenvolvimento de sites e a gente atende hoje pequenas empresas, até empresas grandes. E a gente não tem um escritório físico porque nosso serviço é bem digital. A gente tem cliente na Suíça, a gente tem cliente na Bahia, no Rio de Janeiro. Então hoje os nossos clientes são clientes por todos os estados do Brasil e todo mundo, né? A gente consegue atender clientes de qualquer país, qualquer lugar do mundo. Então essa comunicação que eu aprendi a ter lá no Gol, hoje me coloca à frente de uma empresa que eu preciso me comunicar com as pessoas, eu preciso ter uma clareza no que eu falo, eu preciso ser específico no que eu estou falando, entendeu? Então, eu vejo o Thiago de 10 anos atrás e o Thiago hoje, né? Assim, é totalmente diferente. E o fato de eu ter colocado toda essa experiência no mundo corporativo, no mundo de empreendedorismo, eu vejo que, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz lá atrás, Caixão, foi exatamente fundamental para eu estar aqui hoje. Então, eu acho que não tinha outro jeito, né? Não tinha outro caminho a seguir. Eu acho que tudo que eu fiz, eu não me arrependo, né? Foram decisões minhas. E eu amo realmente o que eu faço hoje. Eu amo tudo que eu fiz no passado. Eu não tenho mágoa com ninguém. Eu não tenho. Eu sempre fui um cara muito tranquilo. Nunca briguei com ninguém. Nunca discuti com nada, né? Mas eu sempre fui um cara ambicioso no quesito de querer alguma coisa que está lá na frente e trabalhar para conseguir aquilo, entendeu? Então, no Sim. futebol, eu entrei na escolinha e eu falei, eu quero ser o goleiro do time, eu quero ir para os campeonatos. E eu consegui atingir esse objetivo, entendeu? Então, hoje, numa empresa, quando eu entrei no mercado corporativo, eu falei, cara, eu quero ter a minha empresa, eu quero abrir e quero começar a trabalhar como esses caras trabalham, entendeu? Então, foi a mesma situação de foco e determinação que eu tive lá no passado, eu tenho hoje também. Então, assim, um recado que eu daria para os alunos é se dediquem, peguem das pequenas coisas que você escuta e coloca na sua situação, porque às vezes um professor fala alguma coisa para um aluno lá, você fala, não tem nada a ver, mas cara, às vezes o problema daquele aluno pode ser o seu também. Então, eu lembro de muitas situações que o Salgadinho falava muito com alguns alunos em específicos, assim, e eu ficava prestando atenção e eu falava, caramba, faz todo sentido, né, o que o Salgadinho tá falando ali. E ele não tava nem falando comigo, entendeu? Então, eu sempre fui muito curioso também. Então, às vezes, a gente precisa ter essa parte de entender e escutar o que o outro tem para falar também, que eu acho que é assim que a gente consegue se tornar pessoas melhores, né? Não tem outra forma. Porque apareceu também, sempre vai aparecer pessoas que têm dificuldade na comunicação, tanto para escutar como para falar, entendeu? Então, quanto mais aberto a gente for, quanto mais, esqueci a palavra, mas quanto mais a gente for amigo um do outro mesmo, a gente vai ter Sim. essa facilidade de crescer e se tornar pessoas melhores, que é o meu caso, né? Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Tenho um carinho enorme por todos vocês, né? Lembro de todos, lembro de cada momento de cada um, né? Até brincando aqui, o Rafael Felizardo me chamou no chat esses dias e ele falou: e aí, aquele goleiro mão de tábua? Eu falei: só faltou me chamar de Pangaré, né? Porque é uma coisa que eles faziam muito na época. E aí, Pangaré? E aí, Pangaré? E eu não esqueço disso, entendeu? Então, fantástico, assim, fantástico mesmo. Não, isso é maravilhoso. Tiago, é, o único momento que eu posso dizer, em nome da Uhum, escola, é agradecer, porque todos esses relatos que você fala, que você disse aí, são enriquecedores. Foi uma coisa que você aham, passou na escola, você também passou fora da escola e hoje você passa na sua empresa, né? Você isso. montou a empresa. Isso é um legado muito importante para nós passarmos para os meninos, né, que sonham em ser jogador. Eu acho que o foco é o melhor caminho, né, e Isso. acreditar que pode se realizar, né? Uhum, E geralmente, quando nós
cobramos do jogador, você acabou de falar aí. O recado que está dando para um serve para todos, né? E eu acho que todo Exatamente. mundo tem que ter esse pensamento e saber que o esporte em si, ele tem uma autocobrança. E Uhum. você tinha autocobrança do esporte e automaticamente você se cobrava. Então, eu acho que o Isso. atleta tem que ter isso. É fundamental isso para todos. E tenho certeza que o seu relato, a sua declaração aí vai ajudar bastante a nós montarmos esse material, porque isso aqui vai ficar gravado, Uhum. né? Todos vão estar observando, estar vendo. Isso é importante Uhum. para todos nós, né? Agradeço imensamente essa oportunidade de estar com você, você mostrar Eu que tudo agradeço. aí, o troféu que você ganhou aí, que você tinha um objetivo, esse troféu tem que ser meu, as suas medalhas, as suas Isso. lembranças, que eu tenho certeza que para nós é importante saber que um aluno passou na escola e hoje tem todo esse repertório aí de lembranças, aí, praticamente um mini museu em casa de tudo que É, fez na escola, né? Então isso para nós é gratificante e mais gratificante ainda que depende do que você faça hoje, você está do lado do bem, né? isso. Então, para nós é uma satisfação. Eu vejo que desta forma conseguimos plantar uma sementinha em você que hoje você está colhendo. Na verdade, você não colheu, você vai colher muito mais ainda na frente. Espero Isso. que você continue essa sequência aí e certamente Beleza. assim vai dar tudo certo. E quando passar tudo isso, vamos ver se a gente chama o pessoal das antigas, né? Quem já está devendo Isso. isso. Né, e o Rodrigo vai pagar o churrasco para nós, para ficar tranquilo. O Pode que vai pagar o deixar. churrasco vai ser o Rodrigo. Né, e nós vamos lá para bater a bolinha, trocar umas ideias, né, e colocar tudo em Perfeito. dia. Vai chamar todo Perfeito. mundo, inclusive o João Pedro falou que quer participar. Aí você Pode vai ter essa chamar. oportunidade de falar com ele. O moleque é sensacional. Todos que passaram aí Uhum. e tem um contato que a maioria a gente perdeu o contato, é normal, isso é fato. E nós vamos estar tendo essa oportunidade de rever a todos. Né? Mas de qualquer Legal. jeito aqui, olha lá, o Rodrigo falou que tá É, tá pago já o pago. churrasco. Vamos ver se vai estar mesmo pago o churrasco. Beleza, mas, Tiagão, de coração, obrigado mesmo, de verdade. Espero que você continue aí assistindo Beleza. as nossas lives aí, né? Aí o Jonas Macedo também participando. Espero que a gente possa ter o Beleza. oportunidade também de fazer com o Jonas, que é Uhum. importante. A maioria dos meninos entrando tudo ex-aluno. E o Rafa deixou o número aí, a gente vai. Espero que vocês possam pegar e mandar uma mensagem para nós aí. E você, a hora que tiver oportunidade, passa lá na escola, bate um papo depois que voltar toda essa Pode situação de deixar. pandemia aí. E nós Isso. vamos se falando, tá bom? Pode Muito deixar. obrigado de coração Tá a já sua então. participação nessa live aí, Eu que agradeço. fundamental. Valeu. Vou Beleza, fechar Tiagão? então a live Grande abraço aí, Deus com esse abençoe. troféu lindão aqui. Valeu. Esse é sensacional, esse é lindo demais. Esse aqui. Parabéns. Valeu, cachorrão. Obrigado, hein? Fica com Abraço. Deus, tá bom? Deus Valeu. abençoe. Falou, Abraço. tchau, tchau. Tchau. Então, gente, estamos aí. Encerramos uma grande história de um menino que sonhou em ser jogador, enorme sonhador, e que de uma certa forma está se realizando de uma outra maneira. Então você não perca o seu foco, não perca a sua criatividade, não perca a sua confiança, que é fundamental para todos nós. Tá bom? Lembrando que você que está assistindo, nós estamos aí